Olá, começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. O Instituto de Matemática e Estatística da UFG realiza de 15 a 26 de abril uma campanha de incentivo à leitura. O objetivo é contribuir com a formação de leitores não apenas de textos acadêmicos, mas também de literatura. A ideia é que sejam doados livros literários de autores diversos. Para participar, basta o estudante, professor ou técnico administrativo escolher o livro de sua preferência. Depois de ler, é recomendado que a obra seja doada para outra pessoa, criando assim um novo ciclo. A atividade será realizada no hall do auditório do Instituto de Matemática e Estatística, que fica no campus Samambaia da UFG. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é dia da participação da Secretaria de Comunicação da UFG aqui no Intercampus. O estagiário Augusto Araújo é quem traz as novidades do dia. Bom dia, Augusto. Bom dia, Isaura. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Universitária. Vamos começar agora com o giro de notícias do Intercampus. A Academia de Música abre inscrições para vagas remanescentes. O projeto está oferecendo cursos gratuitos de música e atendimentos coletivos de musicoterapia à comunidade. As inscrições e entrevistas para as vagas disponíveis devem ser realizadas de forma presencial. Contudo, elas vão ser realizadas somente nesta sexta-feira, dia 12 de abril, entre 2 e 5 horas da tarde, na sala 112 da EMAC, no campus Samambaia. Quem estiver interessado deve apresentar a certidão de nascimento ou RG e a ficha de inscrição já preenchida. A ficha se encontra disponível no site da EMAC. Os cursos com vagas ainda disponíveis são violino, canto, coral, violão, flauta doce, violoncelo e contrabaixo. Além desses específicos de instrumentos, tem ainda leitura e treinamento auditivo, musicalização e roda de terapia comunitária e de musicoterapia social. Um projeto inédito foi desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O projeto se trata do Guia Eletrônico de Identificação de Sementes e Propágulos. A função do guia é a de identificar diferentes vegetais por meio de suas sementes. O seu sistema possui um acervo com cerca de 300 espécies. Você precisa apenas da semente de uma planta para identificar a qual espécie ela pertence. O guia se destaca em sua área por ter caráter inovador. É a primeira vez que se desenvolve o sistema do gênero de forma virtual. E fechando o giro de notícias de hoje, na última terça-feira aconteceu no auditório Bioquino Pereira, no campus Colemar, Natal e Silva, a palestra Conservação de Energia e o Sistema Elétrico Brasileiro. A atividade foi ministrada pelo Luiz Carlos Pereira da Silva, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Em sua fala, ele lembrou de problemas relacionados ao consumo de energia elétrica e o potencial brasileiro para a produção de energia eólica. O evento foi promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, a PRPI, no âmbito do programa Diálogos em Pesquisa e Inovação. Durante a sua apresentação, o professor tratou de temas como a conscientização ambiental e a promoção de energias sustentáveis e reutilizáveis, que causam menos danos ao ecossistema. Por fim, o palestrante apresentou diversos projetos aplicados na Unicamp para reduzir o consumo de energias poluentes. Um deles, por exemplo, foi o do ônibus elétrico. A proposta da Universidade Paulista é tornar-se um campus sustentável até 2021. Luiz Carlos é egresso da UFG, formado em Engenharia Elétrica. E ficamos por aqui com o Intercampus dessa sexta-feira. Até a próxima, ouvinte, até a próxima para vocês, Aura, e um bom final de semana para todos. Um bom fim de semana, Augusto, para você também, e até a próxima. Muito obrigado. Congresso lança frente em defesa do ensino técnico e profissionalizante. O objetivo é fortalecer com propostas e iniciativas o ensino técnico e profissionalizante brasileiro. Nós temos mais detalhes na reportagem da Rádio Câmara. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostrou que pessoas sem formação técnica têm ganho de apenas 6% no salário quando atuam em uma vaga que exige qualificação. Mas os que têm formação técnica específica para a vaga ganham 25% a mais.
218 deputados e 14 senadores integram a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Ensino Técnico e Profissionalizante, que foi lançada nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Os parlamentares têm o objetivo de fortalecer, com propostas e iniciativas, o ensino técnico e profissionalizante brasileiro. Para o coordenador da Frente Parlamentar e também técnico agrícola, deputado Giovanni Cherini, do PR do Rio Grande do Sul, o investimento na área do ensino técnico é fundamental para capacitar jovens. Então nós precisamos valorizar o ensino técnico e ter aí na agricultura ou mesmo na área industrial, tendo técnicos modernos, técnicos bem habilitados para poder, já no segundo grau, fazer a sua profissão, ter o seu salário e depois, quando ele chegar na faculdade, ele vai poder pagar a sua faculdade através do ensino técnico. Outro tema importante para a frente será a criação de 2 conselhos relacionados aos técnicos. Em 2018, uma proposta foi aprovada para a criação de um conselho específico para os técnicos agrícolas e outro para os técnicos industriais. O deputado Giovanni Cherini, coordenador da Frente Parlamentar de Ensino Técnico Profissionalizante, ressaltou que, apesar da divisão dos conselhos, a frente irá focar no trabalho em conjunto. Nós vamos continuar trabalhando junto, claro que agora temos que implantar o Conselho dos Técnicos Agrícolas. E essa vai ser a nossa grande tarefa. O industrial já está implantado, acho que a gente deu grandes passos importantes para a valorização realmente do ensino técnico profissionalizante, para que o nosso jovem tenha uma profissão já no segundo grau. A Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Técnico e Profissionalizante deve acompanhar de perto o trabalho das comissões temáticas do Congresso Nacional relacionadas ao tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Caroline César. O Intercampus volta já. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Estamos apresentando Intercampus. Foi encaminhado ontem ao Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar no Brasil. A proposta faz parte das medidas que o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, anunciou como prioritárias para os 100 primeiros dias do seu governo. A medida vista com desconfiança pela maioria dos estudiosos em educação, a educação domiciliar também não é para muitas famílias. A repórter estagiária Gabriela Tavares conversou com quem defende e também com quem vê com preocupação a educação domiciliar. Vamos acompanhar a reportagem. Uma das metas prioritárias dos 100 dias de gestão do governo Jair Bolsonaro é regulamentar o direito à educação domiciliar. Ao contrário do que seria de praxe, a medida não ficou por conta do Ministério da Educação, mas sim do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A ministra titular da pasta, Damares Alves, declarou que, embora o assunto seja do campo da educação, é direito dos pais decidir sobre a educação dos seus filhos e, portanto, uma demanda de família. O Ministério da Educação apresenta uma proposta diferente e defende que o ensino em casa não pode substituir o ensino formal, mas deve ser um complemento ao trabalho da escola. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento igual ao do MEC e, em setembro de 2018, declarou que não é permitido o ensino domiciliar de crianças sem a frequência na escola. A conclusão do STF é de que, embora a Constituição Federal não proíba a prática, também não há lei regulamentando a educação domiciliar. Portanto, a alternativa não pode ser instituída no país. Mas como o homeschool, a prática da educação domiciliar, comum em países como Estados Unidos e Canadá, veio parar no Brasil? O presidente da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, Ricardo Dias, explicou essa questão para a Rádio Universitária. Estávamos na época, ano de 2010, conversando sobre a educação dos nossos filhos, bastante insatisfeitos com o padrão massificado de aprendizagem das escolas, também com o ambiente escolar. E aí alguém falou, olha, tem uma modalidade que já está em mais de 60 países, chama-se homeschool, e os pais se responsabilizam pela instrução formal dos filhos, aquilo que ficou a cargo da escola. E aí começamos a pesquisar, entender melhor, decidimos ali que era o que queríamos para os nossos filhos.
Essas famílias se organizaram numa associação, a ANED, já que no Brasil a prática da educação em casa não é regulamentada. Para essa entidade, a educação domiciliar pode substituir toda a formação básica, abrangendo crianças e jovens de 4 a 17 anos. Para Ricardo, as vantagens da educação familiar, como ele prefere chamar, são inúmeras. A educação domiciliar, ela proporciona maior amadurecimento, desenvolve estratégias de aprendizado, ela devolve à criança e ao adolescente o prazer pelo aprendizado, o gosto pelos estudos, ela produz excelentes resultados acadêmicos, inclusive os estudos também mostram que esses estudantes são menos propensos ao álcool, ao uso de drogas, são mais envolvidos em atividades cívicas e trabalhos voluntários. Eles também apresentam maior tolerância política e religiosa quando comparados a estudantes de escolas convencionais, né? Inclusive são mais sociáveis, ao contrário do que se pensa. Na defesa de suas posições, a ANED se utiliza de estudos americanos, segundo os quais alunos educados em casa possuem resultados acadêmicos de 15% a 30% melhores do que os alunos de escolas convencionais. Em 2011, o Brasil contava com cerca de 350 famílias praticantes do homeschool. 7 anos depois, os dados mostram um crescimento de mais de 2.000%, com 7.500 famílias que adotam a prática. Com o aumento da prática e a pauta da discussão em vigor, a educação domiciliar tem preocupado educadores por todo o Brasil. Para esclarecer os problemas que cercam a educação domiciliar, o Intercampus conversou com a professora Lueli Nogueira, diretora da Faculdade de Educação da UFG. Primeira coisa seria a desresponsabilização do Estado, né? Ou seja, essa medida tiraria a responsabilidade da oferta, da permanência e a mesma da garantia dessa população de crianças e jovens em torno dos 4 anos até os 16, 17 anos da escola. Isso, a gente vê isso com muita preocupação, visto que é constitucional tanto a obrigatoriedade e a responsabilidade da educação, família e Estado. Por isso mesmo, também vemos com preocupação colocar só sobre a família essa responsabilidade pode vir a comprometer o desenvolvimento psicológico, social e cultural dessas crianças e jovens, porque eles vão ser impedidos de conviverem num espaço que é plural, diversificado, inclusive informativo como a escola. A escola, tanto quanto família, é espaço não só de escolarização, mas também de socialização, ou seja, é um espaço formativo que contribui para a formação do indivíduo como ser humano. Ele ser impedido de conviver nesse espaço, ele também terá comprometimento nesse seu desenvolvimento, portanto, psicológico, social, cultural. Ainda tem um outro risco, que é de que nós já sabemos que a maioria das famílias, os pais, mães, trabalham fora. E a responsabilidade colocada nas famílias, isso pode fazer com que os direitos que são de estudar, de aprender, de se desenvolver de forma adequada, podem serem violados. Como seria feito esse ensino domiciliar se os pais trabalham fora o dia inteiro? Isso comprometeria, portanto, o desenvolvimento educacional. A gente pode dizer também que essa escolarização restrita à família contribui para uma formação que forma apenas uma visão de mundo. Então, nós teríamos pessoas, indivíduos, que seriam formados numa única perspectiva de compreensão. Então, isso também compromete, evidentemente, não só o desenvolvimento desses indivíduos, mas também o desenvolvimento da sociedade. Isso vai acabar acarretando problemas para nós mesmos a longo prazo. Sobre a questão da socialização, o presidente da ANED diz que nas escolas ocorre uma má socialização. Boa parte dos pais que tiram os filhos da escola tiram por causa da má socialização escolar, das pressões sociais inadequadas, do bullying, da violência, da exposição das crianças ao uso de drogas e uma série de outras coisas indesejadas pelos pais. A pedagogia diz que a socialização escolar ela é pobre, porque você pega uma criança de 7 anos e coloca junto de outras 30 crianças também de 7 anos da mesma classe social, cultural, econômica. A própria pedagogia diz que a socialização que agrega é aquela na qual a criança se relaciona com indivíduos de todas as faixas etárias. A gente pode dizer o seguinte: os homeschoolers, como são chamados os estudantes de educação domiciliar, eles são muito socializados, porque eles têm, inclusive, maior tempo de convivência familiar, eles vão a aulas de
de Kumon, de idiomas, eles fazem artes marciais, eles têm aulas de artes, eles têm aulas de música, eles vão ao parque, eles vão ao clube, eles vão à igreja, eles têm socialização com os primos, eles são bastante socializados. Essa questão da socialização, ela é uma falácia, porque também a escola não tem nenhum estudo que prove que ela socializa. A gente precisa também entender isso. Há muito mais um mito em torno disso, da socialização escolar, do que o homeschool não socializa. Sobre comentário em relação à exposição da violência nas escolas, a professora do UFG explica que os casos de violência acontecem muito mais dentro de casa. A violência, infelizmente, ela está em todos os lugares dessa sociedade. Mas o fato de isso estar também presente na escola não significa que a escola é um lugar de violência. A escola é um lugar de escolarização e de socialização. Esse indivíduo, de fato, ele vai estar convivendo com várias outras crianças, com outras formas de se pensar, opiniões diversas, formações diversas, visões de mundo distintas. Isso, inclusive, é importante para ele, até mesmo para ele aprender a conviver e a respeitar esse outro. E o problema do uso de drogas não necessariamente acontece na escola, isso acontece muitas vezes fora da escola. Em termos de violência também, os dados nos mostram que as crianças vítimas de violência sexual, às vezes imoral, acontece muito mais dentro da família do que na escola. São pessoas muito próximas a ela. A violência também acontece no interior das famílias. Outra crítica de muitos educadores em relação ao ensino domiciliar é o risco que pode trazer para o pensamento crítico dos alunos. Para a professora Lueli, o debate em sala é essencial não só para a formação crítica das crianças, como também para a ampliação da visão de mundo que esses jovens podem adquirir a partir do contato com outras experiências de vida. Já para Ricardo Dias, as escolas atuais não abrem mais espaço para debates. O homeschool, ele devolve o gosto pelos estudos e o prazer de aprender, né? Não aprender apenas, não memorizar apenas porque precisava fazer uma prova, precisava tirar uma avaliação, mas aprender. Eu vejo meus filhos pelo nível de conversa e, muito pelo contrário, desenvolveram um pensamento crítico, conseguem conversar conosco sobre vários temas, sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre comportamento social. Essas crianças e adolescentes, muito pelo contrário, eles até desenvolvem-se mais do que aqueles que estão na escola com um aprendizado bastante massificado, que hoje é o que ocorre. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, existem empresas que só contratam jovens que foram homeschool. Até porque esses jovens conseguem pensar um pouco fora da caixa em relação àqueles que estudaram em escolas convencionais. No ano passado, o STF decidiu que o ensino domiciliar é uma prática ilegal. 2 dos ministros ainda apontaram a inconstitucionalidade do homeschooling, mesmo que fosse regulamentado. A Constituição Federal determina o acesso e a permanência na escola, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A isso, o presidente da ANED diz que os direitos humanos afirmam o contrário. Os tratados internacionais de direitos humanos dizem que os pais têm prioridade de escolha no gênero de instrução a ser ministrado aos filhos. E a educação domiciliar é um gênero de instrução, assim como a escola. Segundo, a família tem a prerrogativa e não o Estado, como pensam alguns. A família é anterior ao Estado e o Estado existe para proteger a família, não para suprimir a família. O Estado, sim, deve entrar quando a família não cumpre o seu papel. Inclusive, no nosso Código Civil, artigo 1634, diz que quanto à pessoa dos filhos menores, aos pais compete dirigir-lhes a criação e a educação. Então é muito importante a gente entender isso e não tirar da família essa liberdade. É a família que tem essa liberdade. Gabriela Tavares para o Intercampus. O Intercampus volta já. Jornal das 6. De segunda a sexta, 6 da noite. Nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Estamos apresentando Intercampus.
Um levantamento mostra que 62,4% dos alunos do ensino médio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, da UFG, o CEPAI, ingressam em instituições públicas de ensino superior por meio do SISU. Mas será que a escola é um elemento primordial na aprovação de alunos em grandes universidades? Para falar sobre esse assunto e contar um pouco mais sobre o perfil do CEPAI, UFG, nós vamos conversar agora por telefone com o diretor da unidade, o professor Alcir Horácio da Silva. Então, professor, a aprovação numa instituição federal de ensino superior é um sonho de muitos estudantes brasileiros, né? Mas, além de estudar em uma boa escola, é preciso ainda que o estudante dedique uma atenção especial à sua preparação para entrar na faculdade. O aluno também tem que fazer a parte dele, né, professor? Com certeza. É necessário que o aluno faça a sua parte e também há um outro elemento que é primordial, que a família desse aluno, desse estudante, acompanhe o processo de ensino-aprendizagem em parceria com a escola. Nesse sentido, a escola faz a sua parte, o aluno também faz a sua parte e a sociedade, no caso representado pela família, faz a parte dela, que é acompanhar no processo de ensino-aprendizagem desse aluno. Certo. Bom, como a gente falou no início dessa conversa, né, recentemente o CEPAI da UFG aprovou 62,4% dos alunos em instituições públicas de nível superior. Esse número foi uma surpresa para vocês ou ele já era esperado? Na realidade, o CEPAI não trabalha com esse objetivo de aprovar para as instituições superiores ou para o vestibular. Sim. O CEPAI é uma instituição que também tem como componente e como princípio de objetivo aprovar, é claro, porque há desejo de tanto da família como dos estudantes de ingressarem no ensino superior. Então, nesse sentido, a gente também não trabalha nessa perspectiva, mas é claro que esse ano nos surpreendeu, especialmente essa turma, porque o índice de aprovação foi acima daquele que a gente esperava, porque nós temos todo ano aprovação de alunos nossos, não só para as instituições públicas, mas também para algumas instituições particulares de grande renome na sociedade, não só na sociedade goiana, como na sociedade brasileira como um todo. Né? Então, a maioria dos nossos estudantes passaram para instituições públicas em cursos considerados cursos de ponta e nós acreditamos que esse trabalho que foi feito do CEPAI, com o interesse desses alunos e também com a ajuda da família, é que também propiciou esse sucesso. Foi uma consequência de um trabalho coletivo. Certo. Professor, esse aproveitamento, né, aí mais 50%, é uma realidade em outras escolas públicas de Goiás? Eu não tenho os dados, mas eu posso quase que afirmar que não é o que acontece. Nós gostaríamos, inclusive, que fosse, né? Mas nós acreditamos que esse dado não se reflete nas escolas públicas de uma maneira geral, nas escolas estaduais que são responsáveis pelo ensino médio, entendeu? Certo. Então, acreditamos, mas eu não tenho esse dado, mas acredito que nas escolas públicas estaduais seja um pouco diferente. Até porque o governo, se isso fosse uma realidade, o governo do estado com certeza faria uma propaganda específica para dizer isso. Agora, os alunos do CEPAI, né, têm contato com a iniciação científica, que é algo também difícil de se ver em escolas convencionais, escolas públicas, né? Que outros diferenciais o CEPAI oferece ao estudante do ensino médio em relação aos outros colégios? Isso, e não só o ensino médio, a iniciação científica aqui começa no ensino fundamental, nas séries finais do ensino fundamental. Nós temos alunos aqui com bolsa de iniciação científica já no ensino fundamental e também no ensino médio. Mas, primordialmente, nós temos uma disciplina chamada Trabalho e Conclusão do Ensino Médio, onde o aluno começa com uma pergunta de um determinado tema e tenta responder essa pergunta do primeiro ao terceiro ano, constituindo uma banca como se fosse um trabalho de conclusão mesmo, e é um trabalho de conclusão do ensino médio, e ele só recebe o diploma do ensino médio quando ele também passa por essa disciplina, entendeu? Então é constituído uma banca de 3 professores, ele tem uma orientação, né, de um professor,
ele pode escolher a temática, pode ser sugerida de acordo com o trabalho do orientador, e no final ele defende o que a gente chama de T100, né, o trabalho de conclusão do ensino médio perante uma banca e conclui. Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho é tão importante que alunos nossos têm sido contemplados, não só com bolsas, mas também têm participado de eventos nacionais e até internacional, relacionado à pesquisa. Por exemplo, nós temos a Feira Brasileira de Ciência e Tecnologia, entre os colégios de aplicação. Vários de nossos alunos, todo ano, no mês de outubro, viajam para a FEBRAT, que é lá em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, no Centro Pedagógico. E nós tivemos ano passado, um aluno nosso que foi participar da Feira de Jovens Brasileiros, Jovens Cientistas. Foi na Inglaterra, né? O nosso aluno Ian, né? Catarino, ele esteve presente nessa feira, representando não só o Brasil, mas representando também o CEPAI, a Universidade Federal de Goiás. Portanto, nós não temos dúvida de que aqui nós temos condições, e aí um trabalho muito diferenciado, porque pois que somos dedicação exclusiva e temos uma titulação qualificada para orientar alunos, então nós não temos dúvida que o aluno aqui do CEPAI, ele tem algo mais que não só o ensino-aprendizagem, mas principalmente a perspectiva dele iniciar a sua vida na carreira acadêmica, no processo de iniciação científica. Muito bom. Vamos aproveitar então para falar também um pouco sobre a história do CEPAI, né? Há quanto tempo, professor, que a escola existe? Quais são os níveis de ensino que o CEPAI oferece? Isso. O CEPAI é uma escola que tem 50 anos. Acabamos de comemorar no ano passado, em março do ano passado, 2018, 50 anos de existência. Então, o CEPAI era, antigamente, um departamento de estudos aplicados à educação da Faculdade de Educação, né? O que é um departamento de estudos aplicados à educação? As licenciaturas na universidade faziam seu estágio supervisionado aqui. Nós somos um centro, por excelência, de estágio supervisionado. Mas não só realizamos o estágio supervisionado, realizamos também ensino, pesquisa e extensão. Em quais fases? Nas etapas da educação infantil, nas etapas dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, que é antigo ensino fundamental 1 e 2, né? Sim. E também no ensino médio. Mas nós temos também outro diferencial. Nós fazemos formação continuada em várias situações. E nós temos agora o curso de Linguística Aplicada, é um curso de especialização lato sensu, né? E temos também o mestrado, que está na 7ª turma, já fazendo o processo seletivo, né, da 7ª turma, ou 8ª, não me lembro aqui, se é 7ª ou 8ª, mas do mestrado em ensino na educação básica, que é para a gente tentar tirar essa represa do professor que está trabalhando num estado ou no município, ou até na rede particular, que não tem possibilidade, muitas vezes, de participar de um grupo de pesquisa. Então ele faz um mestrado profissional, e ele apresenta um produto, que geralmente é um produto que ele vai utilizar, inclusive, no seu trabalho cotidiano, né? Que pode ser um software, pode ser um livro didático, pode ser um manual, pode ser qualquer produto que ele possa, além de defender uma dissertação. Então, nós temos aqui, nesse sentido, essas etapas contemplando a educação básica e também a educação superior, no estágio supervisionado e também no mestrado e na especialização. Professor, e como é que faz, né, para o aluno se inscrever? Tem algum processo seletivo, uma data aí em que são abertas inscrições? Como que funciona? Certo. No nosso processo de história do CEPAI desses 50 anos, havia antigamente a possibilidade de entrar pessoas aqui no CEPAI que eram filhos de funcionários ou de servidores, na realidade. Mas isso agora acabou. Há muito tempo nós adotamos o sorteio público sem nenhuma reserva de vaga. Entendeu? Então, sim, todo aluno ele se inscreve, geralmente o edital sai no mês de outubro, no mês de novembro fazemos as inscrições e mais ou menos no mês de fevereiro nós fazemos o sorteio público, que é presencial, a pessoa pode vir, estar presente aqui, ver o sorteio público acontecendo. É possível de fazer algumas mudanças em relação ao sorteio, mas nós estamos estudando a possibilidade, tendo em vista que é muito trabalhoso o aspecto manual. Mas, por enquanto, até esse ano nós mantivemos o sorteio público. E vale ressaltar que o sucesso desses alunos, passando nessas instituições, nesse quantitativo de quase 65%,
né? Ele tem uma representação muito forte quando a gente sabe que esse aluno é um aluno que veio de um sorteio público e não de um processo seletivo. Porque, por exemplo, há um colégio de aplicação, o Colune, na Universidade Federal de Viçosa, em que eles fazem um processo de seleção, né? E eles selecionam os melhores. E é claro que selecionando os melhores, o sucesso nos exames vai ser também melhor. E nesse sentido, eu acho que o CEPAI, ele ganha muito por ele fazer o sorteio público, porque entram pessoas aqui de todas as classes sociais, pessoas que têm uma heterogeneidade de cultura muito grande, de capital cultural muito grande. Nós estamos muito satisfeitos com isso. Tá certo, perfeito. Nós conversamos com o diretor do CEPAI da UFG, professor Alcir Horácio da Silva. Professor, obrigada pela sua participação aqui na rádio da UFG e até uma próxima. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição de vocês para dar informações. Aqueles que quiserem mais informações podem visitar o nosso site www.cepai.ufg.br. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. A todos, obrigada pela audiência, um bom fim de semana e até segunda.